Hoje é 28 de novembro de 2025. Agora é 7h18 da noite. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Vou fazer reprises da chave do Evangelho com o nosso pastor Wanderlei Vilaça. Chave do Evangelho, parte 28. Vamos esperar as pessoas estar chegando aí, né? E eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Então Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Já estou com o computador ligado, já está tudo no jeito para a gente iniciar a live. Esperar só as pessoas chegarem. Vamos ver se vai dar tempo. Tem uma entrega hoje 8 horas para fazer um buquezinho de flor, mas vai dar tempo. Hoje eu chego um pouquinho atrasado lá também, não tem problema, não tem? Acho que tem, não. Então vamos esperar as pessoas estar chegando. Ali está no último volume, deixa eu ver aqui. Aqui tá. Aqui eu vou checar o volume para não sair baixo lá, tá certo. Então é isso aí. Então uma boa noite. Vamos esperar as pessoas chegarem, né? No Instagram tem 200 e poucos seguidores meus que estão online, fazendo live. Então, realmente, por isso que no Instagram geralmente vem poucas pessoas aqui assistir, né? Porque são muitas pessoas também que fazem live. Como eu faço também. Boa noite, Luciano. Deus abençoe você. Hoje eu arrumei um tempo para me fazer a chave do Evangelho. Igual eu falei, se eu tiver tempo eu faço. Eu trabalhei muito hoje cedo, estou até cansado. Graças a Deus, hoje eu trabalhei bem. Então, como eu trabalhei bem hoje, não tem necessidade de eu trabalhar a parte da noite hoje. Também porque eu também estou exausto, estou cansado demais. Hoje eu não parei, trabalhei muito. Fiz serviço particular, graças a Deus, né? E ainda meia-noite hoje eu busco a minha irmã no trabalho. Mas graças a Deus tá bom. Só que a minha irmã eu vou buscar de carro, hoje tá mais frio. Mais de noite vai esfriar, eu vou buscar de carro, graças a Deus. E para mim não esquecer, senão eu acabo esquecendo, amanhã, se Deus quiser, nós vamos fazer oração, tá? Amanhã é dia de oração, senão eu acabo esquecendo de falar com vocês aí. Toda sexta-feira, uma boa noite para todo mundo que está entrando aí agora. Já está entrando um bocado de gente aí, ó. Use 87, sei lá o que, Denilza, Conceição, Fátima Araújo, Neto Branco, Lázaro Júnior, Lorita. Então, uma boa noite aí. Então, eu recapitulando, amanhã, se Deus quiser, nós vamos fazer oração. Eu coloquei um propósito de uma vez por semana fazer oração. Eu levanto 5 horas da manhã, fico exausto. Pelo menos uma vez por semana tem que orar. E muitas vezes na quinta-feira eu acabo esquecendo de falar com vocês aí. É muita coisa, a gente acaba esquecendo. Então, vamos direto na live, tá? No meu pastor lá, Wanderlei Vilaça, chave do Evangelho. É parte 28, tá? Essa live aí. Já vou virar para lá, ó. E vamos embora. Nós vamos fazer 2 lives aqui, tá? Terminou aqui, eu já pulo para outra. Porque a dele é rápida, né? Tomara que ajude vocês aí, né, gente? Olá. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria hoje de trazer, como nós temos falado sobre chaves do Evangelho, trazer mais um detalhe dentro desse conhecimento dos rudimentos da palavra
e que você não pode simplesmente desconsiderar, porque nós temos recomendações bíblicas de fazer tudo conforme a palavra de Deus. Você vai se lembrar que nos nossos primeiros programas nós temos falado sobre servir a Deus de acordo com o que diz as Escrituras. Eu gostaria de tomar 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, onde São Paulo vai nos ensinar como tomar a ceia do Senhor. Nós vemos as pessoas chamando a ceia de comunhão. O profeta Irmão Brana disse que comunhão é falar e ser ouvido, é ouvir e falar. Mas aqui nós participamos da Santa Ceia do Senhor. A comunhão é poder participar do culto, a comunhão é poder falar, é uma oração, mas aqui então é a Santa Ceia do Senhor. O apóstolo São Paulo começa com algo indiscutível. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, se nós não fizermos de acordo com o que o apóstolo Paulo fez, nós estaremos fazendo diferente daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Nós faríamos então a Santa Ceia na manhã, já que nós devemos fazer tal como ele fez. A própria palavra ceia, ela é uma alimentação à noite. Muitas igrejas, muitas pessoas, quem sabe você, amigo, irmão, amiga, já participou de uma Santa Ceia pela manhã. Ela perdeu já completamente o seu sentido. Veja, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós. Agora, veja algo. Se esse pão vai representar o corpo do Senhor Jesus Cristo, quais são os ingredientes desse pão? Às vezes, você também já participou da Santa Ceia, compraram um pão ali na padaria e por mais bonito ou por mais saboroso que esse pão seja, ele não pode representar o corpo do Senhor Jesus Cristo, porque o corpo de Jesus Cristo ele não contém pecado, que na Bíblia Sagrada é simbolizado pelo fermento. Então, aqui nós temos um pão representando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Você vai viajar comigo a Isaías, capítulo 53, também, onde não havia nele formosura, não havia aparência, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Há também nas Santas Ceias a questão da hóstia redonda. Aquilo ali está não representando o corpo do Senhor Jesus Cristo, mas é uma representação idólatra do Deus Sol. Dentro do catolicismo e em muitos lugares você vai participar de uma Santa Ceia com uma representação completamente diferente. Esse pão sem fermento, aqui tem o trigo moído, ele foi moído pelas nossas transgressões. Aqui tem o azeite que representa o Espírito Santo e aqui também tem a água, azeite, água e o trigo. Mas aqui nós temos o sangue do Senhor Jesus Cristo e que tem sido tão controverso. Depois de cear, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice. Jesus não tomou um copo de suco de uva. Por que não? Porque dentro das Escrituras o vinho representa o estímulo da revelação. A Escritura diz: não vos embriagueis com vinho, embriagai antes com o Espírito Santo. Lá em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 3, ali nós temos Apocalipse capítulo 6, melhor dizendo, na abertura do terceiro selo, nós temos ali a recomendação de uma voz, que aquele é o próprio Cordeiro, no meio dos animais viventes, dizendo a aquele cavaleiro que saía para que ele nunca mexesse no azeite e no vinho. Quer dizer,
no Espírito Santo e no estímulo desse Espírito Santo para nunca tirar isso do povo de Deus, para nunca vender isso, para nunca colocar preço nisso. Sabemos que ali, a palavra diz, uma medida de cevada por um dinheiro, 2 medidas de farinha por um dinheiro. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Quando você vem para a Santa Ceia, esse vinho também tem uma representação. O Senhor Jesus Cristo disse que esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então Deus está escrevendo um Novo Testamento. Qual era o Velho Testamento? O Velho Testamento era dente por dente, olho por olho, dente por dente. Aqui é o testamento da alegria, aqui é o testamento do regozijo, aqui é o testamento do perdão. Por isso, esse sangue significa Deus escrevendo para nós uma forma de perdão sem ter que pagar. Ele pagou por nós. E quando nós recebemos, tomamos a Santa Ceia, ele pediu para que fosse feito em memória dele. Todas as vezes que você comer esse pão ou beber este cálice, faça isso anunciando a morte do Senhor. Faça isso lembrando do Senhor. O que eu posso dizer com isso? Eu tenho comido o pão das dores do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho comido o seu corpo. Eu tenho desfrutado das feridas abertas nele no Calvário. Por isso eu posso ser curado. Por isso eu posso ser alimentado. Por isso eu tenho o pão que desceu do céu na minha vida, que é a sua palavra. E eu tenho também o testamento, mesmo tendo falhado, mesmo tendo errado, eu tenho um Novo Testamento que me perdoa e que me dá regozijo, que me dá alegria de ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Por quê? Porque eu deveria, então, em todos os meses, como nós fazemos aqui, ao tomar a ceia, eu deveria morrer. Quem é que me traria de volta logo depois da minha primeira morte? Eu teria sido sepultado, estaria apodrecendo em um sepulcro, mas ele morreu por mim. E por isso eu me regozijo. Esse é um estímulo, não deve ser suco de uva, mas é vinho tinto, seco, sem adição, sem açúcar, sem nada. Alguém diria assim, ele embebeda. É verdade, e ele é tomado para embebedar, mas aí a Escritura diz, não vos embriagueis com vinho, mas com o Espírito Santo. Aqui, como é memorial, ninguém come para se satisfazer, para alimentação mesmo. Ninguém bebe para embriaguez, mas come e bebe em memória do Senhor Jesus Cristo. Porque todas as vezes que comerdes este pão, ou beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Cada vez que a igreja passa aqui, ela está dizendo assim, ele morreu por mim. Você não pode, eu posso. Ele morreu por mim. Você pecou, ele pagou por mim. Você fez coisas erradas, ele consertou a minha vida e é por isso, não é que eu posso, eu devo vir à Santa Ceia cada vez. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Ora, se Deus colocou para nós o remédio, e mesmo assim eu venho a ele em pecado, eu mereço, eu preciso ser culpado disso. Mas quando eu me arrependo e venho dignamente reconhecendo quem ele é, eu então me faço digno e não sou culpado de sua morte, ainda que ele tenha morrido por mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Eu fiz um exame e me encontrei culpado. Eu estou bem aqui, no altar. É o lugar onde eu devo me reconciliar com Deus. Eu venho e me coloco em sua presença e digo, Senhor, eu encontrei erros. Mas não serão os meus erros que me tirarão da tua presença e das ministrações da tua casa. Perdoa-me. Ele me perdoa e eu volto como digno à mesa do Senhor.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então aqui eu quero parar e te explicar 3 representações do corpo do Senhor. Vou voltar ao pão, como que esse corpo, como disse Jesus, esse pão representa o corpo partido do Senhor Jesus Cristo. Mas, se você passar todos os dias da sua vida comendo esse pão e tomando aquele cálice, isso não te faz melhor espiritualmente. Isso não alimenta a sua alma. Esse é um memorial, é uma ministração. Mas aqui está o corpo do Senhor. A palavra do Senhor é o alimento. Ele próprio disse, as minhas palavras verdadeiramente são comida. Então aqui está o corpo do Senhor, que é partido por nós a cada culto, a cada leitura, a cada busca. Aqui está o corpo do Senhor. Mas também o Senhor não tem um corpo físico para anunciar a sua palavra. E aqui está. E também aí está o povo de Deus como o corpo místico de Jesus Cristo. Então nós temos hoje 3 representações do corpo do Senhor. Aqui está o pão para memorial, para a Santa Ceia. Aqui está a palavra para alimentar. E aqui está o povo do Senhor, que é seu corpo para fazer as suas obras. Portanto, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, por falta de reconhecer o corpo do Senhor. Pessoas que não reconhecem o corpo do Senhor no seu povo, outros que não reconhecem o corpo do Senhor em sua palavra, e outros que, ao ministrar a Santa Ceia, também não reconhecem o corpo do Senhor como sem pecado, sem aparência, escriturístico, e fazem isso de uma forma qualquer. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Que julgamento é esse? Esse julgamento são os cultos. Cada culto é um tribunal de julgamento. Deus vem através da palavra, e às vezes o pregador, sem conhecer a sua vida, ele vai trazer aqui um combate ao pecado. Ele não está combatendo o pecador, ele está combatendo o pecado. E esse pecador, ao identificar o pecado na sua vida, ele se sente julgado. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas, quando nós somos julgados, pelo quê? Pela palavra, nós então estamos sendo livres da condenação do mundo. Veja, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Portanto, esse corpo do Senhor não deve ser só, vamos trazer aqui para as representações, não deve ser só um bolo confeitado. Ele é um pão, tem tanta representação dentro disso. O profeta William Branham, ele prega uma mensagem chamada A Invasão dos Estados Unidos, e ali ele disse assim, eu temo que os pregadores estejam fazendo bonito demais a palavra para aqueles que vêm. É como fazendo do corpo do Senhor um bolo enfeitado, um pão fermentado, cheio de coisas para que as pessoas, para que agrade o paladar das pessoas. A palavra deve agradar a alma das pessoas. E ainda que ela repreenda, ainda que ela nos exorte, ela está nos livrando de sermos condenados com o mundo. E aí, o Senhor Jesus Cristo em São João disse que aquele que crê em mim, ele salta da morte para a vida. Ele não passa por condenação. Então, isso aqui que temos no dia de Santa Ceia, nós temos como se fosse um julgamento do trono branco. Um trono de juízo nos mostrando os nossos erros, porém com graça e misericórdia. Disse o profeta irmão Branham assim, nesse julgamento, o Senhor Jesus Cristo é meu juiz. Graças a Deus. Mas ele também é meu advogado,
mas ele também é minha testemunha de defesa. Portanto, nós somos julgados a cada dia para não sermos condenados com o mundo. E aí, quando a igreja tem essa revelação, ela vem, ao olhar para esse pão, não vê aqui uma farinha misturada. Ela vê aqui o corpo de Jesus Cristo desfigurado no Calvário, no meu lugar. Não vê ali um vinho que embebeda. Ela vê o derramamento do Espírito Santo, o regozijo, o estímulo, porque eu deveria morrer, mas ele tomou meu lugar e eu tenho liberdade. Eu gostaria, então, que você tivesse essa visão do que significa a Santa Ceia. Eu sei que são poucos minutos, mas eu quero deixar um pouco mais claro essas ministrações. Isso aqui não é qualquer coisa. E aí o que acontece? Você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ou também isso aqui não terá tido nenhum valor. Por quê? Porque quem morreu por você, você não tomou o nome dele. Quem morreu por mim, eu não tomei o seu nome, eu não o aceitei em tudo na minha vida, logo eu posso participar de qualquer ministração e não receber os benefícios dela. Mas, como nós temos falado, nós temos colocado essa oportunidade para que você aceite o Senhor Jesus Cristo, seja batizado em seu nome, e então tudo aquilo que é ministração bíblica te trará os benefícios bíblicos também. Deus abençoe, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Como tem passado? Nós temos procurado trazer esses vídeos para melhorar as vossas vidas. E a nossa também, claro, porque falar de Deus e ouvir falar de Deus sempre nos traz grandes benefícios. Na semana passada, nós mostramos aqui a Santa Ceia, como o Senhor Jesus Cristo ensinou. Nós dissemos lá atrás dos nossos vídeos que traríamos aqui a palavra, a vida cristã deve ser vivida de acordo com o que diz as Escrituras. São Paulo começou ali, 1 Coríntios, capítulo 11, dizendo assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então nós trouxemos aquele vídeo para que você pudesse ver exatamente como deve ser a Santa Ceia bíblica. Mas quando Jesus terminou a ceia ali, ele não parou por ali. Eu gostaria de tomar a sequência, embora a sequência de 1 Coríntios capítulo 11 não seja 1 Coríntios capítulo 12, mas São João capítulo 13. Eu estou aqui com os ministros, companheiros do Evangelho, do Ministério, e nós queremos trazer, então, o lava-pés, tal como o Senhor Jesus Cristo fez. Convidaria aqui, irmão Sérgio, para se assentar, para que nós pudéssemos, então, tomar essa escritura. O Senhor Jesus Cristo levantou-se da ceia e tirou as vestes. Não significa que Jesus tenha ficado nu, despido. O Sérgio estava de um paletó ali, o Senhor Jesus Cristo tinha ali a sua roupa, a sua túnica, tirou as suas vestes e tomando uma toalha, o Fernando vai nos tomar essa toalha, assim como tirando também sua veste, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingida. Aproximou-se de Simão Pedro. Quem era Pedro? Um discípulo. E quem era Jesus? O mestre. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor,
tu lava-me os pés a mim? Como que Jesus, o mestre, não poderia lavar os pés de um discípulo, de um servo seu? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço agora não sabes tu, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Por quê? Eu vou deixar o meu mestre lavar meus pés? Não parece aqui, irmão Fernando, uma posição de humilhação? Não parece aqui que esse é o menor? O profeta irmão Brana tem uma mensagem chamada O Homem Mais Insignificante da Cidade. Quem era o homem mais insignificante da cidade? Um lacaio, um serviçal que ficava à porta de uma festa lavando os pés aos convidados. Porém, aqui estava o mestre. Por isso Pedro disse: nunca me lavarás os pés. O senhor é o meu mestre. Como que eu posso? Você não sabe disso, né? Aqui nós fazemos, o irmão Sérgio vai trocar de lugar então com o irmão Fernando. Essa é a maneira que nós ministramos. Por quê? Porque vamos chegar ao final da Escritura aqui e vamos entender o mestre, o servo, o Senhor Jesus nos iguala dentro dessa ministração. Alguém diz assim: não, isso é só para demonstrar humildade. Vamos ver se é só para demonstrar, né? Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro muda completamente a sua visão. Disse-lhe: Senhor, não só os pés, mas também as mãos, a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vamos trocar de lugar com eles aqui então, irmão Adelso, para que nós possamos continuar nosso programa. Eu quero que o nosso vídeo seja bem explicativo. Ah, precisava mostrar? Precisa, porque as religiões têm colocado isso apenas como: não, isso aí é só um simbolismo de humildade. Quer ver? Algo aqui, irmão Adelso, por favor. Disse assim: nem todos estão limpos. Por que eles não estavam limpos? Que todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis. Aqui nós vemos a mudança de lugar de servo e mestre, não é? Porque eu vos dei o exemplo. Vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Não, é só crer, é só um símbolo. Será? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Não é o servo maior do que o seu senhor. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, julgue aí. Isso seria só para dar um exemplo, ou é uma necessidade de se fazer? Ou tornou-se um mandamento com promessa? O que é uma bem-aventurança? Bem-aventurança é, olha, alguma coisa de muito bom segue essa sua ação. Como eu também quero participar dessa bem-aventurança, eu lavo aqui os pés do irmão Adelso, dando graças a Deus por me dar essa oportunidade de estar aos pés de um companheiro que representa para mim
o Senhor Jesus Cristo. Assim como eu represento para ele, ele representa para mim. E aí a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem o privilégio de participar de algo com ele. Eu creio que vocês viram o nosso programa sobre dois em uma só carne. Aonde está Jesus agora? Não está numa carne? Mas quem habita aqui? Adelson, Fernando, Sérgio. Mas dentro desses homens não está o Espírito Santo, que é Jesus na forma Espírito? Portanto, eu tenho o privilégio de lavar os pés do Senhor Jesus e de ter os meus pés lavados por Jesus também. E eu creio que todo verdadeiro cristão, ele deseja participar de todas as ministrações bíblicas, como dizem as Escrituras. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa saber as ministrações bíblicas, como dizem as Escrituras. Você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, porque todos os vídeos que nós fizermos, você receberá bem de primeira mão do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pessoal, eu vou encerrar a live aí então. Deu para vocês entender um pouco aí, né? Sobre o lava-pés, sobre a ceia, né? A ceia, o pão, não pode ter fermento. É recomendação, né? Não pode ser vinho, não pode ser suco, tem que ser vinho, mas não para não embriagar, né? Então você tem que tomar a ceia, o pão asmo, sem fermento, e o vinho, não suco. E é mandamento do Senhor você lavar o pé de uns aos outros, porque o Senhor Jesus recomendou a cada um de nós. Então, se a pessoa não foi batizada no nome do Senhor Jesus, não recebeu o nome do Senhor Jesus, ela já não tem o batismo correto. Se a pessoa também não faz a ceia e lava o pé uns aos outros, ela também não está fazendo o mandamento do Senhor. Então fica uma reflexão para vocês aí. Você compara se isso está escrito na Bíblia, se isso é verdade ou não, e se você faz isso ou não. Então está esclarecido aí como deve fazer a Santa Ceia. Uma Santa Ceia correta para agradar o Senhor. Então uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live. E se eu tiver mais tempo, eu vou dar continuidade à chave do Evangelho. E vou trazer mais para vocês aí, tá? Sempre que eu puder. Então, bom dia, uma boa noite para todo mundo. E se Deus quiser, amanhã nós temos oração. 5 horas da manhã. Então, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live aqui. Fica com Deus.